Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estamos fazendo a gravação do nosso discipulado. Infelizmente, nós não conseguimos transmitir por problemas técnicos, mas eu creio que isso não vai dificultar o seu entendimento. Nós vamos colocar esse vídeo o mais rápido possível para que você que tentou conectar ou então tentou acompanhar conosco, que você consiga, de alguma forma, estar atualizando o teu entendimento. A gente tem feito essa série de discipulados. Esse discipulado tem como tema entendendo e atendendo ao chamado. Começamos semana passada e na semana passada entendemos um pouquinho do que é o chamado. É claro que resumir toda a ideia de um chamado para duas, três ou quatro transmissões, ou seja, 4 encontros é muito difícil, mas tentaremos de alguma forma, dentro do ensinamento bíblico ou à luz da Bíblia, passar para você, te dar uma ideia, te dar um norte do que é esperado de você, do que Deus espera de você quanto alguém que recebeu um chamado. Lá na semana passada, na transmissão passada, na parte 1 desse discipulado, falamos que o chamado ele se manifesta de 3 níveis, em 3 níveis, perdão. E nesses 3 níveis, o primeiro é da tua vida para com Deus, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de qualquer responsabilidade no reino, entenda que eu e você temos a responsabilidade de sermos santos. Então, sede santos assim como o vosso Pai Celeste é santo. Então, nosso Senhor Jesus nos ensinou dessa forma. A segunda coisa, no segundo nível que nós entendemos é que, além de uma responsabilidade da sua vida para com Deus, existe uma responsabilidade da sua vida para com a tua família. Então, como pai, como filho, como mãe, como filha, como esposa, como marido. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Pai, não aborreça o vosso filho para que não desanimem. A gente aprende tudo isso. Então, filho, honra seu pai e sua mãe para que tenha longevidade. Então, é um chamado, faz parte do nosso chamado, essas ordenanças, esses mandamentos, essas responsabilidades. E aí nós aprendemos que o nosso chamado também se refere com a nossa vida para com o próximo. E pensando assim, esse chamado para com o próximo se manifesta de 2 formas, se executa de 2 formas. Uma é de forma coletiva, atuando como igreja. Nós, na verdade, nós atuamos sempre como igreja, mas pensando primeiro da forma coletiva, nós fazemos parte, compomos um corpo. E esse corpo tem Cristo como cabeça, é assim que diz a palavra. E cada um de nós somos membros desse corpo. E sendo assim, nós lembramos que lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, vai dizer que cada parte, lá em Efésios, no capítulo 4, vai dizer que cada parte, toda junta, toda parte do corpo coopera de forma mútua, ou seja, um cooperando para com o outro, ou seja, caminhamos juntos para que assim o crescimento do corpo seja efetuado em si próprio. Então é o movimentar do corpo, é o trabalhar desse corpo que efetua o crescimento da igreja. Claro que nós temos a ideia de quem faz com que o crescimento aconteça é Cristo. Cristo é quem dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo, o Senhor é quem dá o crescimento. Mas entendemos que o Senhor efetua o crescimento a partir de alguém que planta e outro que rega. Então é mediante o nosso trabalho, mediante o nosso dinamismo como igreja, é a partir daí que o Senhor opera o crescimento de nós como igreja, o crescimento do próprio corpo. E assim, nós vamos aprender hoje que atuamos coletivamente, e esse atuar é sempre pensando no próximo, ou seja, os ministérios, o chamado que o Senhor nos deu, nunca é para benefício próprio, não é para te exaltar, não é para te fazer o mais conhecido dessa terra, não é para te tornar famoso, não é para te fazer bajulado pelos outros, não é nada disso. O chamado que o Senhor nos deu é sempre visando salvação de vidas, a grande comissão da igreja. Qual é a grande comissão da igreja? Mateus 28 vai dizer: ide por todo mundo, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ensinado. Então nós falamos lá na aula passada que é um ciclo. Alguém tem que ir, e depois nós entendemos que aquele que vai faz discípulos, esses discípulos são batizados, e assim que batizados são ensinados a guardar todas as verdades que Cristo nos ensinou, e aí está pronto para ir. E esse ciclo se mantém vivo enquanto nós cumprimos com o nosso chamado. Então, hoje nós vamos falar sobre ministérios e dons. Tem muita gente com dúvida, tem gente que não sabe qual ministério possui, se é que possui, não, será que temos, não temos, qual dom eu tenho, qual dom eu tenho que ter. É muita confusão no meio das igrejas, né? Muitas coisas são ditas, mas vamos aprender à luz da palavra o que ela mesma nos ensina. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é quem é que nos compõe, ou seja, quem compõe esse chamado individual que nós possuímos. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que, ora, os dons são diversos. Preste bem atenção. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É assim que a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, guarde isso. Dons, Espírito. Aí depois ele vai falar assim, Paulo vai escrever aos Coríntios, mas são muitos, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aí a gente aprende que dons, Espírito, ministérios, Senhor. Está falando que quem dá ministério é Cristo. Aí depois vai falar, e são muitas as realizações, são muitas as formas de se manifestar, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí a gente percebe que, dons, Espírito, ministérios, Cristo e realizações, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente percebe que são três formas de atuação da parte de Deus. O Espírito trabalha na sua vida de uma forma, te capacitando de uma forma. Cristo trabalha na sua vida te capacitando de uma forma. E o Pai trabalha na sua vida te capacitando de uma forma. O Espírito Santo te dá dons, Cristo te dá ministérios, e o Pai faz com que isso tudo se realize de uma forma específica. Por isso que a gente pode dizer que nós não somos iguais uns aos outros. Então nós não devemos procurar ser iguais aos outros no sentido de chamado, porque o Senhor chamou a cada um de nós de uma forma. Então a gente vai perceber que Deus usa cada um de nós de um jeito. Então, é nessa multiforme graça, essa é a palavra, a multiforme graça, que faz com que o corpo de Cristo atue em prol do reino de Deus. Então eu sou de um jeito, o Senhor me capacitou, Cristo me deu um ministério, o Espírito me deu alguns dons, e o Pai é que faz com que isso se realize, se manifeste de uma forma. Na sua vida é da mesma forma também. E aí a gente vai aprender, eu tentei colocar nos slides aqui para facilitar para você, a gente vai lá em Efésios capítulo 4, no versículo de número 7. Eu vou ler com você, mas eu já vou projetar aqui para facilitar a tua vida. Efésios 4, no versículo de número 7. Acho que assim vai ficar facinho para você. Efésios 4, versículo 7 vai dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, estamos falando de ministérios, está aí, projetado aí na tua tela. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Preste atenção que a gente está falando de ministério. Dom quer falar vem da palavra charisma, carisma, ou seja, uma graça concedida. Mas a gente está falando de ministérios, serviços. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Estamos falando de quem? De Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Cristo, não é isso? Aí versículo 11. E ele mesmo, estamos falando de quem? De Cristo. E ele mesmo, aquele que desceu, não é isso? Aquele que desceu foi o mesmo que subiu. Não, que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros
para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu coloquei aí para você esses 5 ministérios. Muita gente vai dizer que não são 5, na verdade são 4. Pelo fato de lá no final do versículo está escrito pastores e mestres, então a gente vai achar que é como se fosse um ministério só. Independente de se são 5 ou 4, eu prefiro, né, é mais fácil entendermos que são 5. Nós vamos, para facilitar o entendimento, chamar o ministério de profissões. A partir de agora não chame ministério de ministério, chame ministério de profissões. Então é como se Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, desse para cada um de nós uma capacidade ministerial, ou seja, uma profissão no reino. Profissão não está dizendo em relação a trabalho, está se relacionando a dinheiro, não é nada disso. Uma profissão. E aí, essas 5 profissões, vamos colocar entre aspas, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Resumindo isso, o apóstolo, como nós falamos de apóstolo, estamos falando de alguém que é enviado, ou seja, alguém que é comissionado de estabelecer igrejas, de estabelecer trabalhos. Então o apóstolo tem esse trabalho dinâmico de se deslocar, né? Muito parecido com o trabalho do missionário hoje. Ele não tem um local fixo, ele faz esse deslocamento para que igrejas sejam implantadas e assim um novo começo naquela região, naquele lugar seja manifesto. Então o apóstolo, a gente está falando de começo, de estabelecimento, de consolidação de trabalho. O profeta, estamos falando daquele que corrige, que alerta, que é o arauto de Deus para os dias de hoje. O ministério profético vale para os dias de hoje? Vale. O ministério evangelístico vale para os dias de hoje? Vale. O evangelista é aquele que alcança, aquele que também tem um trabalho muito... Se você for perceber, os 5 trabalhos não se relacionam a cargos da igreja. Embora a gente tenha lá no número 4 pastores, o chamado pastoral é um chamado de Cristo, não é um chamado humano. E perceba, embora a gente tenha colocado do 1 ao 5, isso não é uma lista de hierarquia. Não significa que o apóstolo é maior do que o profeta, que é maior do que o evangelista, não tem nada a ver isso com as funções hierárquicas que nós temos na igreja. Embora haja confusão de uma função hierárquica lá nas nossas igrejas chamada pastor, mas você vai perceber que ministério pastoral é dado por Cristo, ou seja, é Cristo quem nos chama. E aí eu vou primeiro exemplificar, dar algumas breves pinceladas do que é cada um, e depois a gente vai trazer um exemplo legal para a gente entender na prática o que são cada um desses exemplos. Apóstolo, falei de alguém que é comissionado, parecido muito com missionário. O profeta é aquele que corrige, aquele que alerta, aquele que é a voz de Deus para os dias de hoje. O evangelista, ele tem muita relação com o alcance. Então, quando a gente tem um ministério evangelístico sendo operado através da igreja, existe o alcance, ou seja, vidas são alcançadas. O pastor se relaciona a cuidado, se relaciona àquele que guia, aquele que limpa, aquele que orienta, e o mestre é aquele que ensina. Fácil entender assim, né? Mas existem várias formas da gente exemplificar, de tentar trazer uma ilustração do que são esses 5 ministérios. Eu já vi esses ministérios sendo explicados através de um acidente de carro. É bem interessante essa analogia, mas eu vou tentar explicar para você de uma forma também bem legal, que eu aprendi também desse jeito. Imagina a construção de um prédio. Por que a construção de um prédio? Porque no mesmo texto que nós lemos lá em Efésios 4, nesse texto aí que está citado para você, ele vai dizer lá no final, que depois que ele cita os 5 ministérios, vai dizer com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aí vai dizer para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente está falando de edifício, a gente está falando de edificação. Então vamos pensar num prédio. E aí a gente vai tentar colocar cada uma dessas funções nessas etapas da construção. Então, a primeira pessoa que nós vamos citar é o apóstolo. Como ele tem uma função muito relacionada à visão, à consolidação, estabelecimento de igreja, vamos colocar o apóstolo com a visão de projeto. Vamos imaginar que o projeto foi entregue ao apóstolo. E aí,
o apóstolo ele vai fazer com que esse projeto se manifeste na terra. Então ele sabe o lugar onde o prédio vai ser construído, ele sabe o que vai ser preciso para que esse prédio, para que a edificação aconteça. Então ele foi chamado, isso é um exemplo de uma construção civil, tá? Ele foi chamado para essa construção, não estamos falando de imóvel, estamos falando da edificação do corpo de Cristo. Então esse apóstolo foi chamado para esse projeto. E aí nós vamos citar a segunda pessoa, que é o evangelista. Então, a partir do momento que se tem o projeto, o evangelista vai buscar esse material. Quem faz parte desse prédio, da edificação desse corpo? Somos nós. Então, imagina que, num primeiro momento, nós éramos pedras sem lapidação, pedras brutas, material sem muito trabalho, material sujo. Mas esse material que nós éramos vai ser usado para a edificação desse prédio, o subir, o levantar desse edifício. E aí o evangelista, ele vai pegar o material de construção do jeito que ele está. Você percebe que o evangelista, o trabalho dele é pescar e não limpar o peixe. Então ele pesca, porque ele sabe que tem alguém para limpar. O trabalho dele é ir e alcançar. Então é aquela palavra breve, é aquele trabalho breve de pegar o material e levar para a região onde vai ser construído, sabendo que aquela pedra, nós éramos assim, né? Daquela pedra bruta, suja, com aresta, precisa ser trabalhada, mas é através dessas pedras que o corpo de Cristo vai ser edificado. E aí, a terceira pessoa que nós vamos falar é o mestre. E, bem, o apóstolo trouxe um projeto, o evangelista buscou esse material, e aí vem o mestre. E o mestre começa a limpar através da palavra de Deus. Então o mestre começa a edificar através da limpeza da palavra. A palavra é que nos limpa, quebra as nossas arestas, é a palavra que, através do Espírito, nos convence daquilo que nós estamos no erro, daquilo que nós somos errados, daquilo que nós estamos fora da presença de Deus. Então o mestre, através do ensino da palavra, o Espírito trabalha nas nossas vidas e assim, antes pedras brutas, começamos a ser trabalhados. Mas até então, olha, nós somos pedras trabalhadas, mas isoladas uma das outras. E aí o que tem que acontecer? Nós sermos juntos, nós sermos aproximados. Aí entra o trabalho do pastor. O pastor é aquele que faz com que uma pedra trabalhe ou se una a outra, né? Você percebe o trabalho do pastor sempre de pacificar, de tentar aproximar. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que o pastor me colocou do lado dessa pessoa, e você percebe que é para que esse trabalho aconteça. Então, pedras diferentes, trabalhadas pela palavra, são unidas através do trabalho do pastor. O pastor, então, é esse que junta, que começa a construir pedras que até então eram sujas e agora foram trabalhadas pelo poder da palavra. E aí, essa obra precisa de um controle de qualidade, ou seja, quando algo está fora do esquadro, aí vem o profeta para poder corrigir a construção, ou seja, para que no meio dessa construção, e o profeta sempre deve ser um braço auxiliador do pastor e não um inimigo do pastor, deve ser um braço auxiliador para que esse prédio não caia. Então você percebe que os ministérios são operados de forma mútua, contínua, ou seja, eles se casam, eles se montam. Então, aí vem a pergunta: eu posso, por exemplo, eu tenho um desses chamados? Sim. É claro que essa alusão, uma hora nós nos vemos como pedras, outra hora nos vemos como construtores. Mas eu posso ter um desses ministérios, não só pode, como tem. Você tem um desses ministérios, porém precisa de que outras pessoas com esses ministérios te ajudem a esclarecer aquilo que o Senhor te deu. Então, lembrando, ministérios quem te dá é Cristo. Se você é apóstolo, se você é profeta, se você é evangelista, se você é pastor, se você é mestre, meu irmão, de qualquer forma, ou seja, qual a forma a qual o Senhor te chamou, tudo isso é para ser usado em prol do crescimento do reino de Deus. Como eu disse, não é para benefício próprio, não é para seu próprio usufruto, não é algo profissional em termos de carreira. Estamos falando de reino de Deus.
Então, para que o corpo seja edificado, é necessário que cada um de nós que temos a evidência desses chamados, desses ministérios, nos levantemos para fazer a obra de Deus. E aí vem algumas perguntas. Pastor, então significa que esse ministério não tem nada a ver com cargo? É isso aí. Então você vê que eu não falei sobre diácono, você vê que eu não falei sobre presbítero, você vê que eu não falei sobre bispo, você viu que eu não falei sobre obreiro e nem a visão pastoral que nós temos nas igrejas, porque a visão pastoral hoje se relaciona muito ao que a Bíblia chama de presbítero, ou seja, a função do presbitério. Pastor, você pode ter o ministério pastoral sem ter nunca sido ordenado na sua igreja. E isso pode parecer um tabu para muita gente, e isso para nós é o que menos importa. Ser ordenado no âmbito da sua igreja pode ser uma consequência daquilo que a sua liderança viu quanto ao seu ministério, aquilo que Cristo te deu primeiro. Quando colocam a mão sobre... Cada igreja tem uma forma, né? Mas quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, colocaram a mão sobre a minha cabeça, eles estavam me enviando naquilo, a minha liderança me enviou para aquilo que já viam na minha vida. Então não se coloca a mão na cabeça para que a pessoa seja chamada a partir daquele momento. Não, aquilo ali é um reconhecimento de algo que Cristo já nos deu. Então eu lembro, por exemplo, de Jeremias. Jeremias, antes de você sair pelo ventre da sua mãe, eu já tinha separado você como profeta. Então o Senhor já nos separou para algo. Ainda que a sua liderança jamais reconheça aquilo que você possui, isso é o que menos importa. Porque eu não preciso ser ordenado, vamos colocar, a profeta para ser profeta, a evangelista para ser evangelista, a pastor para ser pastor, a mestre para ser mestre e a apóstolo para cumprir o ministério apostólico. E abrindo um parênteses, tem muita gente que diz que hoje o ministério apostólico não existe, que acabou na pessoa dos 12 que foram chamados anteriormente. Muitos vão dizer que acabou na pessoa do apóstolo Paulo, mas são esses 5 exemplos que a Bíblia traz para nós. Então, primeiro, não tem nada a ver com cargo. Isso aqui não é ordenação. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista para depois ser pastor. Não tem nada a ver. Então, o Senhor te chamou para alguma coisa. Segundo, todos nós podemos, de alguma forma, manifestar esses 5 ministérios. E aí eu falo a terceira coisa, já unindo a segunda, que algum desses chamados vai se evidenciar de forma mais gritante na sua vida. Porém, não significa que pelo fato de eu ser pastor, que eu não possa ensinar. Não significa pelo fato de eu ser pastor e ter essa convicção que eu não possa evangelizar. Por isso, a tarefa de evangelismo não é somente do evangelista, é da igreja. Ide, ou seja, ide por todo mundo, pregar o evangelho por onde vocês forem, no mundo pregue o evangelho. Isso não é uma palavra para evangelista, isso é uma palavra para a igreja. Então eu, de alguma forma, eu posso manifestar algo desses 5 chamados. Eu posso ser usado em profecia, isso a gente vai entender lá nos dons espirituais. Eu posso ser usado para estabelecimento de igreja, como missionário, mesmo sendo pastor. Mas em alguma coisa vai se evidenciar de uma forma maior aquilo que Cristo realmente me chamou. E é nisso que se evidencia de uma forma maior, é nisso que eu tenho que investir todas as minhas forças. É essa convicção que eu tenho que ter para poder lançar todas as minhas estacas nesse entendimento. Bem, se eu sou pastor, eu tenho que viver conforme o pastor, ou seja, aquele que cuida, aquele que une, aquele que pacifica, aquele que limpa, aquele que ensina também, porque não mexe, aquele que evangeliza também. Então eu tenho que evidenciar aquilo que Cristo realmente me chamou. Então ministérios nós chamamos de profissões, para ficar melhor o seu entendimento. E aí, antes que você me pergunte, deixa eu voltar a tela aqui, antes que você me pergunte, pastor, mas como é que isso se manifesta? Tá, eu tenho essas profissões, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você percebe que nesse texto lá de Efésios vai falar, ele chamou um para isso,
outro para isso. Então dá a entender que cada um de nós fomos chamados de uma forma. Respeitando o chamado de cada um, entendemos que ninguém é maior do que o outro pelo ministério que recebeu. Cada um de nós temos a nossa importância no reino de Deus. Somos essenciais no reino. Entenda isso, você tem um papel imprescindível no reino. Então cumpra com o seu chamado. E aí você vai me perguntar, mas como é que isso acontece? Tá, eu entendi, ou o Senhor me falou que eu sou pastor, mas como é que isso acontece? E aí nós vamos na nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós não falamos sobre profissões, agora a gente vai falar sobre ferramentas. Vamos lá? Vou botar aqui a telinha para facilitar para você. Pronto. 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler para você no versículo 4. Vai dizer o seguinte, ora, os dons são diversos, lembra? Mas o Espírito é o mesmo. Então, ministério quem dá é Cristo, mas quem é que dá os dons? Se é dom espiritual, estamos falando do Espírito. E aí vai dizer assim, no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Isso a gente não tem dúvida. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Está tudo escrito aí para você. A outro no mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé. A outro operações de milagres, dons de curar. Vai falar sobre a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-los. E aí vai dizer no versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então lá aprendemos que existem 5 profissões: apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores. Toda profissão tem ferramentas específicas. E aí você entende que a partir do momento que Cristo te chamou com uma profissão ministerial, vamos colocar assim, o Espírito vem te dando ferramentas. E aí quando você para pensar em ferramentas, é por isso que você vê que um pastor não é igual ao outro, um evangelista não é igual ao outro. Por quê? Porque o Espírito dá ferramentas conforme a cada um. Ele distribui a cada um conforme lhe agrada. Não existe uma regra. O Espírito vê aquela pessoa, sabe o alcance ministerial que aquela pessoa vai ter e dá ferramentas o suficiente para que esse trabalho seja executado. E aí, esses dons espirituais são citados aqui, são 9, e aí vamos entender que esses 9 não é uma lista exaustiva, ou seja, não significa que sejam só esses 9, mas uma coisa eu posso afirmar, que esses 9 existem. E aí, esses 9 são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nós não vamos detalhar cada um deles, mas vamos entender que sabedoria, primeiro, é diferente de conhecimento. O Senhor pode capacitar de um conhecimento que extrapola o teu nível de formação, mas ao mesmo tempo ele pode te dar uma sabedoria que é a capacidade de agir em determinadas situações em que nós somos pressionados. A sabedoria, por exemplo, extrapola a necessidade do conhecimento. De repente você conhece, mas não é sábio. E aí a gente precisa ser dotado de conhecimento e precisa ser dotado de sabedoria. Fé, aí você pergunta assim, fé, mas todos nós não devemos ter fé? Sim, mas essa fé, esse dom espiritual da fé é uma capacidade transcendental de ter fé. Então uma fé, claro, a fé é acrescentada pelo Espírito, mas é uma capacidade além de ter fé. Então devemos buscar esse dom? Por que não? Buscamos, mas é o Espírito é quem dá. Ele começa a nos mostrar aquilo que nós vamos ter e aquilo que nós não vamos ter. Operação de milagres. Eu posso orar e um milagre acontecer. Mas outra coisa é o Senhor me usar sempre para realizar milagres. Dons de curar da mesma forma. Profecia da mesma forma. O Senhor pode me usar. Olha que coisa. Existe o ministério profético, mas existe o dom de profecia. Então eu, como pastor, não preciso ser profeta para o Espírito me usar para profetizar. Isso é tremendo.
Discernimento de espíritos é olhar, de espíritos, olha, espíritos no plural, é de olhar e saber que existe uma influência maligna, por que não, na vida de alguém, somente em olhar, somente no discernir, no falar, de observar ou de ver. Olha quantas coisas, olha de quantas formas Deus pode nos usar, o Espírito Santo pode nos usar. Variedade de línguas, isso aí é uma guerra de foice. Essa variedade de línguas, alguns teólogos vão dizer que vai se tratar de línguas humanas, ou seja, o Senhor te dotar, te capacitar para falar inglês sem você nunca ter feito um curso. Isso aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, lá no dia de Pentecostes. O Senhor capacitou aqueles homens que oravam naquela ocasião com 9 línguas diferentes. Não eram línguas espirituais, língua dos anjos, seja qual nome que você quiser usar. Eram línguas de povos e nações que estavam reunidos para aquela festa. Então o Espírito Santo pode te capacitar dessa forma. E a interpretação de línguas é, obviamente, a capacidade de traduzir aquilo que está sendo dado àquele que recebeu a variedade de línguas. Ou então a capacidade de traduzir uma outra língua de forma espiritual. E aí, o interessante é que a palavra vai dizer que o dom de variedade de línguas, o dom de línguas com a interpretação de línguas é equiparado ao dom de profecia, ou seja, algo espiritual dado obviamente pelo Espírito, né, sendo redundante, mas interpretado, uma língua estranha aos nossos ouvidos, mas interpretada é equiparada ao dom de profecia. E para que eu estou dizendo isso tudo? Pastor, quais os dons eu possuo? Bem, eu acredito que ao longo da sua caminhada, se você está começando agora, é muito difícil discernir, mas ao longo da sua caminhada, algumas coisas também ficam mais evidentes. O Senhor começa a te mostrar qual é o teu ministério e começa a te dotar de ferramentas, você começa a ver como Deus te usa. Aí, antes que você se vanglorie e fale assim, caramba, então eu sou o cara, porque eu olho aí essa lista dos 9 e eu tenho os 9 dons. Ó, você é bom. Se o Espírito te deu esses 9 dons, que tamanha responsabilidade que você tem no reino. Então, esses dons espirituais jamais serão para ostentação. Perceba que também não há um dom maior do que o outro. E outra, o Espírito dá a cada um conforme ele quer. Então, caramba, fulano é muito homem de Deus porque ele ora e a pessoa é curada, ele tem dons de curar. Mas aquele que tem fé é tão capacitado pelo Espírito quanto aquele que ora para que pessoas sejam curadas. Então, queridos, entendemos que cada um de nós possuímos ministérios e possuímos dons. Aí entra a análise daquilo que o Senhor já tem feito na tua vida, daquilo que o Espírito tem feito na sua vida. Mas se você me perguntar, tá, mas e para que servem esses dons? Primeiro, os dons são facilitadores do ministério. O médico precisa de um bisturi, um pedreiro precisa das suas ferramentas, o mecânico precisa das suas ferramentas. Então, o profissional, ele não vai trabalhar, dificilmente ele vai trabalhar somente com as mãos, ele vai ter ferramentas específicas. Então, o Senhor te deu ministérios, ou ministério, mas o Espírito te dá ferramentas que são facilitadoras do seu ministério. E aí, a segunda coisa que eu posso dizer sobre os dons é que não somos melhores ou piores por termos mais ou menos dons. Ele é quem distribui, ou seja, ele olha para nós e aí vem a terceira coisa, ele dá a cada um de nós conforme a nossa capacidade de manifestar isso. Então a gente lembra lá de Mateus 25, a parábola dos talentos, lembra disso? A parábola dos talentos vai falar sobre isso, vai falar sobre que existia um dono de bens, um administrador, melhor, um senhor que possuía muitos haveres, muitos dons, muitos talentos, muitos bens, e distribuiu entre os seus 3 servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. E ele distribuiu 5, 2 ou 1 conforme a capacidade de multiplicá-las. E aí a gente fecha esse discipulado dessa noite falando que a gente não tem que pensar só naquilo que a gente tem recebido, e sim naquilo que a gente tem devolvido.
Porque uma coisa é o Senhor entregar para mim, ou o Espírito entregar para mim, conforme a minha capacidade de multiplicar. Outra coisa é Ele esperar que eu multiplique. Então fica esse entendimento. O Senhor te deu ministério, o Espírito te deu dons, e a partir desse entendimento é esperado algo de você. Não é só para que você fique ostentando, ou melhor, não é para que você ostente, para que você se ache melhor do que as pessoas. Se você recebeu 5, você deve multiplicar conforme foi dado a você. Se você recebeu 2, você deve multiplicar conforme lhe é dado. Até aquele que recebeu 1, foi esperado algo dele. E você percebe que todos aqueles que recebem e devolvem, ou seja, esse talento, esse dom não é teu, é de Deus. O Senhor, o Espírito, é quem nos dá. E a partir daí Ele nos cobra. Nós teremos que prestar contas daquilo que Ele nos deu. Então, será que o nosso próximo tem sido alcançado através daquilo que Ele tem nos dado? Então, perceba, se você recebeu o dom de palavra da sabedoria, seja sábio. Palavra do conhecimento, use o conhecimento. Dom da fé, extrapole os teus limites da fé. Dom de curar, use. Operação de milagres, maravilhas. Opere, profecia. Se for assim, o Senhor, que o Espírito te use. Discernimento de Espírito, que assim o Senhor também te use também, que Deus te use. Variedade de línguas, interpretação de línguas, seja lá qual for. Mas uma coisa eu entendo. Não é só aquilo que tem sido nos dado, e sim aquilo que nós temos devolvido. E aí a gente fecha com essa pergunta. Bem, já que eu entendi que eu tenho uma profissão e eu tenho ferramentas, e já que o próprio Deus espera algo de mim, como exercer com excelência aquilo que tem sido dado, ou aquele ministério, ou aquele chamado que Deus me deu? Vou voltar a tela aqui para a gente se ver melhor. Como exercer então com excelência o chamado que Deus entregou para mim? Como é que ele se manifesta? A gente vai aprender isso no nosso próximo encontro, no nosso próximo discipulado, mas entenda. O Senhor te chamou para alguma coisa. O Senhor te deu um ministério. Você pode não ver ele se manifestando ainda, mas o Senhor te deu. E da mesma forma, o Espírito te entregou algumas ferramentas. E isso tem que ser manifesto. Então está na hora de tirar a ferrugem, está na hora de limpar o mofo do corpo e falar para Deus: Deus, me usa. Senhor, me usa, me capacita, porque eu quero cumprir com excelência o chamado que o Senhor me deu. Você viu que a gente não falou de cantar, a gente não falou de pregar, a gente não está falando nada disso. A gente não está falando de ser obreiro, a gente está falando de algo muito maior, que extrapola as 4 paredes de uma igreja, que é ser igreja do lado de fora, ser eclésia, chamados para fora. É no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua casa. É você cumprir com aquilo que o Senhor realmente te chamou. Quer saber como cumprir então com excelência o chamado que Deus te deu? Eu peço que você então se reúna conosco nessas transmissões que a gente tem feito. Na semana que vem a gente vai fazer outra, vai falar sobre isso, como o meu chamado se manifesta. Como isso acontece, como Deus me usa, como Deus pode me usar, ou por que isso não tem acontecido. A gente tem visto muitas pessoas paradas, estagnadas, não entendendo que Deus tem esperado algo de você. Então, se levante, faça aquilo que Deus chamou, mas antes disso, fala para o Senhor assim: Deus, me usa, me capacita. Saiba que aquilo que Deus tem para você como ministério é teu, tá? É teu. Ninguém vai roubar, ninguém vai tirar de você. Você pode não usar, mas é teu. Isso precisa ser usado, porque vidas estão esperando que o chamado que há em ti se manifeste. E eu creio que essa instrução, que é bem rapidinha, esse bate-papo aqui, é para te dar um norte. Mas saiba que o Espírito Santo é muito, muito, infinitamente mais poderoso do que eu para te esclarecer o porquê e para que ele te chamou. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Se isso abençoa de alguma forma o teu coração, compartilhe, distribua, alcance vidas através desse discipulado. Esse singelo, esse simples discipulado,
mas creia que é feito com todo carinho, com todo amor, para te dar uma direção, um caminho para que você e eu cumpramos com o chamado que Deus nos deu, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.